Olá, bem-vindo a mais um vídeo comentando hoje sobre Up Altas Aventuras. Decidi gravar esse vídeo porque essa é uma animação que eu gosto bastante, talvez uma das minhas preferidas da Disney Pixar. E eu pensei de fazer um comentário sobre dois arquétipos principais, e quando eu reassisti para gravar esse vídeo eu vi que ele tem muito mais informações. Então vamos fazer aqui uma caminhada comigo em relação à nossa estrutura psíquica e como que ela aparece nesse desenho. Para começar, eu fiz uma compreensão sobre o que pode ser interpretado esses personagens. A gente tem a relação do Carl e da Ellie, que são os personagens que começam a história. Eu acredito que está trazendo ali um aspecto dual da nossa psique. Um dos aspectos que a gente tem no nosso, por exemplo, no arquétipo de Anima e Animus. O Jung, quando ele escreve sobre esse arquétipo, ele vai trazer ele com a ideia do gênero, né, dentro dela. E eu não gosto muito porque isso acaba limitando um pouco o que é um arquétipo. Então eu gosto de pensar mais que ele é um arquétipo de aspecto dual. Que ele tem ali... vamos entender mais ou menos como o símbolo do Yang, por exemplo. Que ele tem ali a dualidade nele e um se contamina do outro. Então a gente tem a Ellie, que é aquela pessoa aventureira, que vai, que faz, que quer fazer, que acontece. E a gente tem o Carl, que ele é mais retraído, ele tem mais medo de fazer as coisas, talvez ele não fala muito sobre os sentimentos, que é muito parecido com a forma com que nós homens somos criados. Não podendo falar sobre os sentimentos, não podendo mostrar sensibilidade e etc. O outro personagem que aparece é o Russell, que ele traz muito o espírito do Poor, né? O espírito da criança que está descobrindo, que quer fazer acontecer, em alguns momentos é totalmente inconsequente. Mais pra frente a gente tem a casa, né? Eu entendo a casa como uma estrutura psíquica em si. Ela pode ser, não quer dizer que toda representação de casa quer falar que é a estrutura psíquica. O Jung, ele traz algumas ideias assim no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, quando ele narra alguns sonhos que ele fala que sonhou com a casa, que essa casa é a representação da psique dele. Isso é um caso específico dele. Mas eu acho que cabe muito bem a gente colocar a representação da casa nesse desenho como a própria psique em si, em que dentro dela está inclusa todas essas coisas, todas as memórias e bagunças e tudo. Outro personagem que aparece é a ave, que o Russell ele quer ali deixar a ave como estimação dele, e aí fica aquela briga entre ele e o Carl, para ver se fica com a ave ou não. Eu acredito que essa ave, ela representa nossa vida instintiva, né? Os instintos ou os impulsos. E tem dois animais, na verdade, que aparece o Doug também, que é também um animal que pode representar os instintos, só que eu acho que o Doug ele tá muito mais relacionado aos impulsos sociais, aqueles impulsos que a gente controla, porque afinal de contas ele é adestrado. Por mais que ele seja inteligente, ele não tem o mesmo papel daquela ave que é totalmente selvagem. Então eu acho que aqui também tem um aspecto dual desse mesmo significado do instinto. E aí a gente já consegue começar a estruturar algumas coisas e pensar. Falando da relação do Russell, que é a criança, e do Carl, que é o velho, a gente tem esse aspecto da relação entre o Poor e o Senex, que são nomes que vêm lá da mitologia grega, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, só que só para a gente entender. São dois arquétipos totalmente diferentes que, por conta de serem tão diferentes, eles chegam a ser opostos. E aí a gente vai ter esse diálogo entre aquilo que é velho, que já viveu toda a vida, e aquilo que é novo, que está começando essa caminhada. E a gente tem essa integração muito grande porque a gente entra naquela coisa enantiodrômica que eu falei em um outro vídeo, que é essa tensão que acontece entre esses opostos. Então a gente percebe muito na relação do Carl com o Russell, aquele puxa, estica e... sabe? Aquela coisa que, às vezes, em alguns momentos chega a ser incômodo, porque o moleque quer correr, quer fazer as coisas, e o velho não sei o que, quer impedir, sai daqui, quer mandar o moleque de volta para casa, enfim. A gente tem essa relação muito cômica, né, desses dois personagens
que em alguns momentos acaba sendo engraçado e etc. Enquanto que o Carl, ele apresenta muito esse engessamento da vida, tipo, eu já vivi tudo e eu não quero me estressar, então não me vem com coisa nova, né? Que tem toda a questão, por exemplo, na construção do prédio em volta da casa dele, ele finca os pés em eu não vou sair daqui, até que ele resolve sair, que é uma representação muito forte, interessante, da mobilização da nossa psique. Em algum momento, quando a gente está muito engessado, é importante que a gente mobilize a nossa psique. No caso, na representação, ele enche de balão e vai embora. E dentro dessa casa aparece uma criança. E aí ele começa a se relacionar com o contrário daquilo que ele tem para entregar, né? Ele é velho, ele tem toda aquela tradição, todo aquele engessamento de entender a vida e de repente, dentro da estrutura psíquica dele ou dentro da casa dele aparece uma criança. E aí eles começam a fazer essa mobilização acontecer. Lá no pré-clímax, antes de enfrentar o grande mal, eu já falei um pouquinho sobre estrutura de enredo, e no pré-clímax é esse momento em que o personagem principal ele recobra todas as memórias para que ele ganhe forças para enfrentar o grande mal, ou em que ele acha uma motivação suficiente para enfrentar ou para fazer o que ele tiver que fazer. Quando ele assenta a casa no lugar que ele deveria, que era o objetivo dele, no caso, a gente pode pensar quando ele atinge os objetivos de vida, que ele fala, não, aqui que eu cheguei, aqui que eu quero ficar, ele percebe que a psique dele não está completa, ou a casa dele não está gerando satisfação. Aquilo que ele pensou, não, isso aqui é a razão da minha vida, ele vê que não tem. E aí é quando ele começa a fazer essa revisitação no passado, e ele percebe que sem o Russell ali atrapalhando a vida dele, nada daquilo faz sentido. E aí é quando ele começa a jogar as coisas fora, começa a se desfazer de velhas ideias, que a casa levanta voo novamente para ele ir lá salvar o Russell, salvar o pássaro, enfim. É importante essa segunda mobilização nessa história, e aí você pode se identificar em alguns momentos da sua vida quando você, de repente, começou a terapia, parei a terapia porque, sei lá, machucou, porque machuca, né, dói. E aí, de repente, você volta, você revisita algumas memórias, você integra algumas coisas que estão gerando machucados profundos, e eu acho que é interessante a gente olhar para esse desenho com essa mentalidade. Então, se você assistir de novo, depois comenta aqui o que você achou, se tem a ver com o que eu estou falando ou não. O objetivo de tudo isso, eu entendo que é a unificação. Quando a gente tem ali unido, dentro da casa, o Carl, o Russell, a Ave e o Doug, a gente tem tudo ali que precisa para que aquela estrutura psíquica se mantenha. E eu fiquei impressionado de assistir novamente e ver a cena final, que ele vive ali um momento muito legal com o Russell. O Carl e o Russell estão ali vivendo junto com o Doug e tá tudo bem. Já entregou, colocou a vida instintiva selvagem onde ela tem que ficar. A vida instintiva social, que é o Doug, ele tá ali dentro dos seus limites, claro. A relação do velho e da criança tá bem estruturada. E a última cena do desenho é a casa, que acidentalmente ou não, ela foi pro lugar que ela estava, que ela deveria estar. E aí essa é a última cena. Ou seja, entendo da seguinte forma. Depois que a psique ela tá toda integrada, cada coisa tá no seu lugar, aí sim faz sentido aqueles objetivos iniciais que a gente estabeleceu. E aí até que todos os acontecimentos de fato ocorram, a gente não vai ter paz. E aí no momento em que está tudo no seu lugar, é que no processo terapêutico a gente vai chamar de integração. Eu fui lá no passado, eu revisitei minhas feridas, meus machucados, doeu pra caramba. Algumas coisas eu não sabia que existia dentro do meu passado, dentro da minha história. Só que tudo isso ajudou a integrar para que eu tivesse uma psique saudável, para que eu conseguisse de alguma forma lidar comigo mesmo e lidar com o mundo que está ao meu redor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha e um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.